Às vezes nós queremos algo fresco de Deus. Mas a pergunta é, o que é algo fresco de Deus? E a maior parte das pessoas acha que receber algo fresco é ouvir algo que nunca ouviu na vida. Eu não sei quanto assim, mas eu gosto de repetir coisas boas. Quantos gostam de repetir coisas boas? Não é? Por exemplo, lá para os meus lados, no norte de Portugal, de onde eu sei que alguns de vocês também são, existe, por exemplo, uma coisa que se chama posta à mirandesa. Quem já ouviu falar o que é? Não é uma marca de iogurte. É algo muito bom. Isso é uma coisa, eu de tempos a tempos não me importo nada de repetir. E naquele dia, acreditem, é algo fresco. É algo muito bom e muito fresco. Se algo fresco de Deus é não necessariamente algo que a gente nunca tenha ouvido na vida, mas sim aquilo que Deus tem para mim, naquela hora, naquele momento, para a minha vida. Compreende o que eu estou a dizer? Amém? Nem que nós já tenhamos ouvido 50 vezes. Independentemente disso. E eu acredito que Deus tem algo fresco para nós hoje. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E eu oro ao Senhor que o seu Espírito me possa ajudar, porque há tanta coisa que está a borbulhar, né, no meu coração para deixar convosco. E precisamos mesmo da sua sabedoria. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Alguns na minha Bíblia, que não é minha, esta pedi emprestada. Que é assim, mais levezinha. Julgo que é um versículo que a maioria de todos os presentes conhecem. Mas vamos ler, diz assim, versículo 8, Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua unção que já está sobre a tua palavra. Mas nesta tarde nós oramos, Senhor, por uma unção fresca sobre a nossa própria vida, para que nós possamos receber exatamente aquilo que tu tens para nós. Nós nos colocamos nas tuas mãos, Senhor, e declaramos que este lugar é um lugar totalmente desimpedido do ponto de vista espiritual, para que tu te possas mover na vida de cada um dos teus filhos e filhas neste lugar. Te louvamos, Espírito Santo, porque o nosso coração está alerta, a nossa mente está receptiva para receber a semente da palavra no nosso coração, Senhor. E nós declaramos que nunca mais seremos os mesmos devido à intervenção hoje na nossa vida da tua palavra e do teu Espírito. Obrigado, Senhor. Amém. Ao ler este versículo, todos nós conhecemos, eu penso que quase todos nós conhecemos este texto, e que fala acerca de nós sermos testemunhas de Jesus. É um chamado que Deus tem para a sua igreja. Não é apenas para uns escolhidos, especiais, é para a sua igreja. Ser testemunhas de Jesus. Claro que se nós fôssemos um bocadinho mais a fundo nesta questão aqui, eu nem sei se gostaríamos todos de ser testemunhas de Jesus. Sabe, porque em termos originais esta palavra quer dizer mártir. E de repente fez silêncio. Imagino que aqui estava escrito: e sereis meus mártires. Você ainda quer ser cristão? Mas passando à frente, vocês não gostam desta parte. Ok. Sereis minhas testemunhas. É mais leve, é mais soft. E repara que começa por Jerusalém. O que é que quer dizer com isto? Eu quero dizer que a influência que a igreja deve ter
o trabalho de uma igreja local, a nossa influência, quer individualmente, quer como corpo local, deve ser sempre, no mínimo, da perspectiva da influência numa cidade. É a influência mínima que Jesus prevê para a sua igreja. Ele não começa por uma rua, não começa por uma casa, não começa por um bairro, ele começa por uma cidade. Essa é e deve ser, na nossa perspectiva, o nosso foco. Claro que é assim, estando nós aqui no Luxemburgo, temos a vida facilitada, não é? Porque o Luxemburgo tem menos população que muitas cidades. Então, podemos, se calhar, sem grande esforço, levantar um bocadinho o nosso foco, a nossa visão e pensar em termos de nação. Amém? Deus chama-nos para nós sermos influência na nossa cidade, na nação onde Deus nos colocou. Venha comigo, por favor, no livro de Jeremias, no capítulo 29. Que eu gostava que nós começássemos por compreender alguns conceitos aqui e algo que Deus deseja da nossa parte. Jeremias capítulo 29. E eu pessoalmente creio que este texto se aplica muito, especialmente a uma igreja que está localizada num país que não é o país de origem da maioria dos seus membros. Amém? Veja o que está aqui escrito. Jeremias capítulo 29, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para Luxemburgo. Ou para onde vocês estiverem, não é? Então podem vir, não sei de onde. Ok. Veja o que diz a seguir. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai a vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali. Diga lá comigo, multiplicai-vos ali. E não vos diminuais. Versículo 7 é uma das chaves da questão aqui. Procurai a paz e a prosperidade da cidade para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque se ela prosperar, vós também prosperareis. Isto fala-nos de um povo, não é, que largou a sua cidade, largou a sua nação e foi para outro lugar. Agora, nós como cristãos aqui temos um chamado muito especial. Claro que, por exemplo, num contexto de imigrantes, alguém que deixa o seu país e vai tentar melhorar a sua vida, as suas condições de vida, legitimamente, noutra nação, o seu foco poderá ser muito facilmente apenas a melhoria da sua vida. E não há nada de errado em querer melhorar a vida. Já sabemos que Deus tem o melhor para nós. Amém? Agora, num contexto de alguém que, para além de tudo isso que estamos a falar, é um discípulo de Jesus. Eu não sei se estou aqui numa igreja onde há discípulos de Jesus. Então, talvez o foco tenha que mudar um bocadinho. Talvez a prioridade tenha que mudar um bocadinho.
calhar, o foco principal de alguém que veio de Portugal, ou seja, de onde for, para um país que não é originalmente o seu, se calhar, neste contexto, essa deixará de ser a prioridade em termos de apenas melhorar a sua vida, mas deverá ser uma prioridade centrada naquilo que Deus tem para cada um de vocês. Se eu, por exemplo, estivesse, vamos fazer aqui um pequeno exercício, imagine que eu estou aqui, como qualquer um de vocês, por exemplo. O meu foco, neste momento, e a partir do momento em que eu entendo o que é que Deus tem para mim, não é apenas conseguir um melhor nível de vida para mim, ou para os meus filhos, ou para os meus netos, ou para não sei para quem. O meu foco é perceber o que é que Deus pretende de mim aqui. O meu foco é perceber o que é que Deus pretende de mim aqui. E a partir do momento em que eu começo a olhar para o plano de Deus nessa perspectiva, se calhar eu vou pensar um bocadinho de forma diferente. Eu jamais serei alguém que está aqui apenas para ganhar a vida e vou à igreja apenas como algo secundário, algo periférico na minha vida. Porque eu já, em Portugal, eu frequentava uma igreja, aqui pronto, tenho que procurar uma igreja também para, não é, frequentar. Mas a partir do momento em que eu começo a levantar um bocadinho os meus olhos a perceber algumas coisas essenciais, o foco torna-se central na pessoa de Jesus e no seu plano para a minha vida, e tudo o resto é secundário e vem por acréscimo. Eu, por exemplo, não é? O tal personagem, eu estou aqui para ser uma ferramenta nas mãos de Deus para alcance desta nação, das cidades desta nação. E se eu cumprir esse propósito na minha vida, então Deus vai-me abençoar financeiramente, Deus vai-me abençoar em todas as áreas daquilo que eu preciso na minha vida, porque esse é o plano de Deus, nós sabemos que esse é o plano de Deus. Mas aqui nós temos que, é importante nós percebermos onde é que está o foco principal. Porque se nós não tivermos bem firmes e cientes de qual é o foco principal de Deus na minha vida, então Deus será sempre acessório. O plano de Deus será sempre secundário. E isso não pode ser assim. E começamos por entender aqui, por exemplo, deste texto de Jeremias, que é importante haver uma identificação. E cada vez mais eu creio que no mundo global em que nós vivemos, essa identificação, essa integração, não é assim tão complicada como isso. Não estamos bem na posição que estava aqui o povo de Israel, né? Cativo, na Babilónia, numas condições muito difíceis, mas se até neste caso, em que eles estavam numas situações muito complicadas, Deus estabelece um plano para que eles frutifiquem, se multipliquem e sejam influência na nação onde eles estão, então muito mais para cada um de nós, que não temos estas mesmas circunstâncias. Estão a seguir o meu raciocínio? Então qual é o nosso foco? O nosso foco é sermos testemunhas de Jesus. Porque, como está escrito lá em Mateus 6,33, se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Repare que aqui o essencial é Deus e a sua justiça, o acessório é todas as coisas. Eu vou repetir, para alguns não perceberam. O essencial é Deus e o plano de Deus, e o acessório é todas as coisas. Porque se nós virarmos a coisa ao contrário, não vai funcionar. Porque Deus tem um problema. Sabia que Deus também tem problemas.
Não sabia? Vou-lhe explicar. É que Deus tem um problema, é que Ele não admite ser acessório. Eu disse que Deus não admite ser acessório. Deus ou está no centro da nossa vida ou não está. E nós enganamos-nos quando achamos que Deus pode estar lá na nossa lista, na posição número 35. Ele não está, é virtual, Ele não está lá. Nós achamos que está. Mas quando olhamos lá para a lista, de repente a palavra Deus foi substituída por religião. Porque Deus, o Senhor, não está. Então vamos perceber que à medida que nós colocamos a equação com os valores certos e colocamos Deus no centro, tudo o resto começa a encaixar de uma forma perfeita. Uma forma perfeita. Deus deseja que você tenha o melhor. Deus deseja que você alcance o melhor. Mas pode ter a certeza disso. E vocês sabem isso perfeitamente. Agora, Deus tem muito mais para lhe dar. Deus tem muito mais para fazer através da sua vida. E Ele vai fazer isso muito bem, à medida que nós permitimos que Ele comece a ocupar a posição central. E à medida que Ele começa a ocupar a posição central na nossa vida, tudo o resto começa a girar de uma forma harmoniosa e as coisas começam a funcionar de uma forma que nós nem esperávamos. Eu não vos conheço muito bem, alguns conheço melhor, outros pior, mas em termos das vossas situações particulares, praticamente quase não conheço ninguém. E sei que se calhar, acredito que se calhar alguns estão a passar extremas dificuldades na sua vida material, financeira, por exemplo, etc., familiar até. Porque às vezes quando nós temos problemas num local, não é por sairmos desse local e viajarmos 2000 quilómetros que os problemas ficaram para trás. Porque muitas vezes os nossos problemas, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, não têm a ver tanto com o problema, mas com a forma como nós estamos a gerir as situações. À medida que nós vamos colocando Deus no centro, as coisas vão começar a funcionar de uma forma que você nunca imaginou. Alguns, como eu disse, estão a passar, se calhar, por enormes dificuldades. E batalham, e batalham, e esforçam-se, e trabalham de manhã à noite, e trabalham mais que às vezes até o corpo permite, e dão o litro, e o hectolitro, e todos esses litros por aí abaixo, e parece que, às vezes, parece que a coisa não bate certo. Experimente parar um bocadinho para pensar. E coloque a si mesmo a seguinte questão: onde é que Deus está na equação da minha vida? Que lugar é que Deus ocupa? Que lugar é que o plano de Deus ocupa na minha vida? Até que ponto é que eu penso em tudo o que eu faço? O que é que Deus pretende de mim nesta situação? O que é que Deus quer que eu esteja, por exemplo, a fazer neste país? Apenas a ganhar dinheiro? Apenas a tentar melhorar a minha vida? Será isso só? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu creio pessoalmente que, por exemplo, pessoas como cada um de vocês têm uma oportunidade fantástica de poder servir a Deus numa nação e numa região da Europa pós-cristã.
numa região da Europa onde existe muito de religião e pouco de Deus. É uma honra tremenda. É uma honra tremenda. Agora vamos perceber como é que Deus pode equacionar melhor isso na nossa vida. Ele diz aqui: ora pela nação para onde eu te fiz transportar. Eu não sei quando é que foi a última vez que vocês oraram por esta nação. Pelo povo desta nação, pelos povos desta nação. Diz aqui também, interessante, neste capítulo 29 de Jeremias, diz lá que nós lemos, diz: ora pela prosperidade da nação e da cidade onde eu te fiz transportar. Ó Senhor, eu já oro pela minha prosperidade, já me chega, nem tenho tempo para tanto. Não. Repare que Deus diz: se tu orares pela prosperidade da nação, da cidade onde eu te fiz transportar, na prosperidade da nação e da cidade, tu também serás prosperado. Bem, mas agora coloca-se a questão, ok? Nós estamos aqui com um propósito de Deus, estamos aqui com um chamado muito mais elevado apenas do que assegurar uma melhor reforma. Porque hoje em dia, acredite, para além de Deus, nada é garantido, muito menos reforma. Ouviu o que eu disse? Muito menos reforma. Então, que o seu alicerce e a sua confiança não esteja em seguranças sociais, que têm tudo menos de seguro. Se calhar devia-se chamar insegurança social. Mas foque-se naquele que é realmente o alicerce da sua vida e que se chama Cristo. Esse é que tem que ser o alicerce da sua vida. Ok, Senhor, eu rendo-me. Eu quero ser usado por Ti nesta nação. Quero que Tu me ajudes a amar mais esta nação, a cidade onde eu estou, a terra onde eu estou. Que Tu me ajudes mais a amá-los, a abençoá-los, a orar por eles, a criar raízes, os tais filhos e filhas, etc. Criar raízes. Não estar com aquela atitude: bem, vamos ver o que é que isto dá. Se dá, dá. Se não dá, vamos não sei. Não, ok. Cristão ora antes de tomar decisões. Sim ou não? Então, estamos aqui, é plano de Deus. Ok, vamos ver então o que é que Deus quer que eu faça. A igreja não é um apêndice na sua vida. A igreja, a sua participação, o seu envolvimento, o seu compromisso é fulcral. Porque está provado que a nossa atitude para com a igreja local onde nós estamos inseridos é diretamente proporcional à nossa atitude que nós temos para com Deus. Hello? Vocês estão muito calados hoje, é assim, é habitual? Às vezes é. Eu vou repetir que alguns ainda estão assim, não perceberam bem. Excusez-moi, je ne parle pas français. A nossa atitude, o nosso compromisso para com a igreja é igual à atitude que nós temos para com Deus e compromisso que nós temos para com Deus. É impossível ter Deus a 100% e igreja a 50%. Não é possível. Então, isto porque ninguém é chamado por Deus para ser um Lucky-Lucky, um cavaleiro solitário. Deus chama-nos e Ele intervém através do seu corpo. Um corpo. E um corpo é muito mais apenas do que um conjunto de membros. Eu não sei se vocês já foram a uma morgue. Às vezes tem lá vários membros. Mas apenas os membros não formam um corpo. Porque um corpo
Acima de tudo, um corpo espiritual é um corpo vivo. E um corpo vivo tem que ter os seus membros bem interligados, não é? Como diz a Bíblia, pelas juntas e medulas e etc. E funcionarem articuladamente, em equipa, como corpo, cada um desempenhando a sua função. Porque ninguém está aqui para assistir a nada. Entre os evangélicos, e perdoem-me se calhar alguns que utilizam este tipo de expressão, não peço perdão de nada porque estão errados. Então, irmão, a que igreja que tu assistes agora? O que é isso? Assistir? Ouça, você assiste a um filme, assiste a um jogo de futebol, assiste a uma peça de teatro, uma ópera, se gostar, um concerto. Porquê? Você está lá, comprou a Coca-Cola e as pipocas e está ali, né, a ver. Eles que trabalham. Na igreja ninguém assiste. Na igreja todos somos chamados por Deus para desempenhar cada um a sua função, porque cada um de vocês é muito importante. Diga lá ao seu vizinho, ele está a falar para ti. Cada um de vocês é muito importante. Porque membro que não funciona, Jesus diz que se corta. Sim ou não? Eu não sei se vocês já trabalharam em vinhas, né? Eu de vinha percebo pouco. Do masculino, alguma coisita. Mas aquilo de vez em quando, dizem os entendidos, tem que ser podado. Não é? Porquê é que tem que ser podado? Porque tem lá assim uns ramos que estão a mais e que estão a receber da vida da vinha e não estão a produzir nada. Então, corta. Eu tenho a certeza absoluta que aqui ninguém quer ser cortado e podado fora. Claro que não. Então vamos perceber, ok, o que é que eu posso fazer para participar neste mega projeto de Deus, em que Deus levanta uma igreja, 2 igrejas, N igrejas, numa cidade, numa nação, para mudar o clima espiritual dessa cidade e dessa nação. Nós não estamos aqui apenas para ver o que é que Deus nos pode dar. Então vamos lá hoje a ver que bênção é que Deus tem para mim hoje. Não. Não. Como dizia lá o presidente Kennedy, não penses como é que é, não penses naquilo que o teu país pode fazer por ti, pensa primeiro naquilo que tu podes fazer pelo teu país. Não penses primeiro o que é que Deus pode fazer por ti, pensa primeiro o que é que tu podes fazer por Deus. Sabe porquê? Porque eu já cheguei à conclusão que nós nunca conseguimos dar mais a Deus do que Ele a nós. Jamais. Então, quanto mais nós nos comprometemos com Deus, quanto mais nós nos envolvemos com Deus, quanto mais nós nos entregamos às mãos de Deus, quanto mais nós queremos servir a Deus, mais Ele abre os cordões à bolsa. Compreende o que eu estou a dizer? Mas Ele tem prazer em derramar sobre nós tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Porquê? Porque Ele vai nos achar responsáveis de nós termos tudo aquilo que Ele tem para nós. Qualquer pai sabe que não pode dar um automóvel a um filho se o filho tiver apenas 12 anos. Ou então, mesmo que o filho tenha 18, se for um alcoólico, o pai não lhe vai dar um carro. Primeiro manda-o para a clínica de desintoxicação. Se nós não somos irresponsáveis, acham que Deus é? Claro que não. Claro que não. Há tanta coisa que Deus nos quer dar, mas Ele está à espera que muitas vezes nós possamos dar aquele primeiro passo. Dizer, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Usa-me a mim. Eu quero ser usado e aprovado por Ti. Amém? Bem, a pergunta que eu coloco hoje aqui é a seguinte: será que Deus pode pegar num grupo de pessoas e alguém pode pensar, mas nós estamos tão pouquinhos. Como é que nós podemos ser usados por Deus para influenciar uma nação? Esta nação tem 450, 500 mil,
Hã? 480 mil habitantes. Nós somos aqui menos de 100 ainda. Deixa-me dar-lhe um segredo. Há 2000 anos, Jesus pegou num grupito de 12 fulanos que ninguém dava um tostão furado por eles. Ainda por cima um deles estava podre. Teve que ser trocado à última da hora. E com aqueles 12 que ninguém dava nada por eles, hoje são milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Compreende o que dizer? É que independentemente de quantos somos, nós e Deus somos maioria absoluta. Acredite, que eu já vi as sondagens. Nós e Deus temos sempre maioria absoluta. Sempre. Então só temos, ok, Senhor, eu estou aqui, nós estamos aqui, como é que vamos fazer isto? Alguns podem ter dificuldade a pensar, mas será possível nós, como igreja, influenciarmos uma cidade, influenciarmos uma nação, onde quer que a igreja esteja? Será que é possível? Será que é possível que, daqui a algum tempo, o clima espiritual desta nação seja totalmente diferente? Será que é possível isso? Eu creio que é possível. Mais do que possível, eu creio que é provável. E mais do que isso, eu creio que é isso que Deus quer fazer através de cada um de vocês aqui. É interessante que há 2000 anos atrás, se tiver aí papel e lápis, pode escrever Atos capítulo 5, versículo 28, os religiosos estavam muito preocupados e diziam para aquele grupinho ainda pequeno de discípulos, diziam: vós enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina. Vós enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina. Acham que é possível isto acontecer connosco aqui ou não? Hã? Um dia virem os religiosos para os jornais e para a televisão aqui no Luxemburgo dizer: não percebo, aquela gente, um grupito, meia dúzia de gatos, tem enchido esta nação daquela doutrina. Isto é possível, isto Deus quer fazer. Se isto já foi feito há 2000 anos, sem as condições que nós temos hoje, sem os meios que nós temos hoje, quanto mais? Quanto mais? Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Jesus já estava a pensar nos meios que viriam, nas internets, no Facebook. Só que ele não podia dizer isto aos discípulos que não iam perceber nada. Fez quem? E além disso, Jesus era quantos? Um. Só que depois, eles eram muitos. O Espírito Santo estava ali apenas em Jesus, mas depois veio sobre toda a gente. E continua a vir sobre toda a gente. Aqueles que o querem seguir e querem servir. E eles vamos multiplicando. E o problema é que o diabo está em sarilhos, porque os demónios não se reproduzem. Compreende o que eu estou a dizer? Não há maternidade de demónios. E os cristãos estão-se a multiplicar. E as igrejas estão a multiplicar. É isso que Deus quer fazer. Diz lá em Atos 19, no versículo 10, de modo que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Em poucos anos, uma província inteira do Império Romano ouviu falar de Jesus. Eu tenho a certeza que neste país de 450 mil habitantes, há muita gente que ainda não ouviu falar deste Jesus que você e eu conhecemos. Não o conhecem. E sabe porque é que não o conhecem? Porque nunca ouviram.
E você pode pensar, claro que nunca ouviram, ele agora ele não anda por aí, de sandálias. Não anda? Jesus é melhor que o Santana Lopes. O Santana Lopes dizia, eu vou andar por aí. Jesus anda por aí, através de si. Onde tu estás, está Jesus. Eu disse que onde tu estás, está Jesus. Claro que Ele anda por aí. Claro que Ele anda por aí. Isso quer dizer que os seus vizinhos, a sua família, as pessoas lá na sua rua, no seu prédio, no seu local de trabalho, na sua cidade, nesta nação, elas vão começar cada vez mais a ver Jesus através de si. Agora, como é que foi possível há 2000 anos que a Igreja tivesse feito isto em tão pouco tempo? Talvez nós possamos tirar algumas ilações, alguns princípios. Eles acreditavam que eram capazes de fazer. Eles acreditavam que tinham o Espírito Santo neles e que eram capazes de fazer. Porque o Espírito Santo transforma a vida das pessoas. E eles acreditaram nisso. Aquele mesmo Pedro que semanas antes tinha negado a Jesus, de repente, cheio do Espírito Santo, prega diante daquela mesma multidão, diante de quem tinha negado Jesus. E num dia só, convertem-se 3.000 pessoas. Depois eles começaram a perceber que eles tinham que fazer as obras de Jesus, tinham que caminhar no poder sobrenatural de Deus. E um dia, tranquilamente, iam à oração, porque diz lá como era costume, eles iam à oração. Os discípulos tinham o costume de orar, de ir à igreja, vamos chamar assim. Eles não pensavam, hoje não vou, está frio. Hoje não vou, está sol. Hoje está um bocadinho de neve. Posso congelar o dedo mindinho do pé esquerdo. Era habitual, eles iam. E chegaram lá, encontraram aquele homem coxo à porta do templo, desde nascença. E a Bíblia diz que João se virou para Pedro e disse, Pedro, se tivesse aqui Jesus, ele talvez fizesse alguma coisa. Foi assim? Foi assim? Claro que não. Porque eles lembraram-se daquilo que Jesus tinha dito. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Aquele que crê em mim lá no seu local de trabalho, lá na sua rua, lá com o seu vizinho, lá com o seu familiar, lá com o seu colega de trabalho, fará as mesmas obras que eu faço. E então todos conhecemos a história. Aquele homem, coxo de nascença há mais de 40 anos, foi curado. Eu quero dizer que a mesma pessoa que curou aquele homem está hoje aqui. Alguns não perceberam. Eu disse que aquela pessoa que curou aquele homem há 2000 anos está hoje aqui. Aquela pessoa que caminhou um dia por cima da água está hoje aqui. Aquela pessoa que disse a um morto há 4 dias, sai fora, e o morto acordou, está hoje aqui. É esse Jesus que está hoje aqui. Para ti, meu irmão. Para ti. Por ti e para ti e através de ti. Bem, abra comigo sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 10. Aleluia. Lucas 10. Vamos tentar perceber aqui rapidamente direi antes, com relativa rapidez, qual o padrão
que a igreja primitiva usava? Qual o padrão que Jesus ensinou para que os discípulos fizessem o que fizeram há 2000 anos atrás? Lucas 10, versículo 1. Depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de si, 2 a 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E disse-lhe: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Versículo 5. Quando entrardes numa casa, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão voltará para vós. Ficar na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e vos receberem, comei do que vos oferecerem. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Nestes textos, nós vemos aqui um padrão. Alguns princípios que Jesus estabeleceu para que os discípulos pudessem seguir. Muitas vezes nós oramos: Senhor, salva a cidade, salva esta nação, salva a minha prima, o meu tio, não sei quem. Se calhar esse não é bem o processo que Deus deseja operar. A oração principal aqui é: orai ao Senhor da seara que envie obreiros e ceifeiros para a sua seara. Quando nós dizemos Senhor, salva, parece que estamos a imputar a Deus a responsabilidade daquela pessoa ainda não ser salva, por exemplo. Eu vou dizer que Jesus já fez tudo o que tinha a fazer para que as pessoas sejam salvas. A Bíblia diz que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e sentou-se à direita do Pai. Quando alguém senta, quer dizer que terminou o seu trabalho. E agora quem é que trabalha? Diga lá. Moi-même. Amém? É assim que se diz, não é? Sou muito bom francês. Um francês macarrónico. Okay? Somos nós agora. Veja aqui 3 ou 4 coisas que Jesus estabelece que nós possamos fazer e que infelizmente a Igreja de Jesus não faz assim e por isso não tem resultados. Eu acredito que a Igreja numa cidade tem que crescer. A Igreja de Jesus, o corpo de Cristo de Jesus, numa nação, numa cidade, tem que crescer naturalmente. Um corpo cresce naturalmente. Um corpo, melhor dizendo, saudável, cresce naturalmente. O meu filho nasceu com 50 centímetros. Hoje em dia tem 13 aninhos e mede 1,85 m. E calça 47. E eu ainda uso sapatilhas do tempo que ele calçava 42. Uso as mesmas que ele deixou para mim, eu herdei. Não é? Aqui foi ao contrário, o pai herdou do filho, não é verdade? Mas sabe, eu nunca tive que fazer uma oração a Deus do género: Senhor, eu oro neste dia que tu faças crescer o Samuel, que ele cresça, Senhor. Acha que eu preciso? Ainda bem que eu não orei, não. Eu apenas tinha que me certificar que o meu filho se desenvolvia de forma saudável, que ele tinha uma alimentação saudável, que ele tinha cuidados de saúde, de higiene, etc. Exercício, não sei quantos. E se essas condições estivessem a funcionar, o crescimento seria normal. Muitas vezes, quando nós estamos numa igreja, ou seja uma igreja local, seja uma igreja na cidade, seja uma nação, nós oramos: Senhor, mostra-nos o que é que nós temos que fazer para que a igreja cresça. Essa é a oração errada. Nós temos que perguntar a Deus: Senhor, mostra-me o que é que está a impedir a igreja de crescer. É uma grande diferença. O que é que está a impedir a igreja de crescer? O que é que impede o Evangelho, por exemplo, em Portugal, de ainda estar no coração apenas de cerca de 1 a 2% da população?
O que é que impede? Porque se o corpo de Cristo é saudável, tem que crescer naturalmente. Se você tiver papel e lápis, tome nota destes 3 ou 4 passos que eu lhe vou dar, que são importantes para depois meditar. Primeiro, Jesus diz aqui no versículo 5, quando entrardes numa casa, numa cidade, em qualquer lugar, dizei, paz seja nesta casa. O primeiro passo que a Igreja de Jesus tem que dar, e o primeiro passo que nós temos que dar, quando queremos ver pessoas à nossa volta, pessoas que nos são queridas, pessoas que são nossos amigos, familiares, quando queremos ver essas pessoas salvas, o primeiro passo é orar por elas, abençoá-las. Se nós queremos ver a nossa cidade salva, a nossa nação salva, o primeiro passo é abençoar a cidade, abençoar a nação. Eu disse abençoar a cidade, abençoar a nação. E tantas vezes nós fazemos tudo, menos isso. Como é que nós podemos querer ver Deus operar numa nação e passamos a vida a falar mal dela, por exemplo? Hello? Ai, o governo isto. Ai, o governo aquilo. Ai, o ministro não sei quantos. Ai, agora não sei quê. Agora esta lei não sei quê. Este país é uma miséria. Isto não sei quantos. Isto não vai lá nenhum. Claro, isso são os descrentes só que falam assim, não é? Fez silêncio de repente. Temos que, e somos chamados para abençoar. Diga lá comigo. Abençoar. Amém. As cidades e nações já têm maldição que chega em cima. Nós, como corpo de Cristo, nós como pessoas diferentes, somos chamados para ser diferentes. Somos chamados para declarar a paz de Deus, a reconciliação do povo com Deus, a bênção de Deus. Abençoar. Abençoar literalmente quer dizer falar bem. Mas aquilo não tem quase nada de bom para falar, então fala apenas só o que tem de bom, não fala mais nada. Fala apenas o que tem de bom. Uma vez vivia na cidade um homem muito mau. Vivia um homem muito mau, asqueroso, mau, fazia mal a toda a gente, prejudicava toda a gente. No dia em que ele morreu foi a maior festa na cidade. E havia lá na cidade uma outra pessoa que ninguém apanhava a falar mal de ninguém. É como qualquer um de nós aqui. E quando fizeram o funeral do homem, claro que eles estavam todos contentes por ver o homem morrer, foram todos ao funeral para certificar que ele estava morto. E de repente viram chegar o tal senhor que nunca falava mal de ninguém. E disseram uns para os outros, olha, vamos ver o que é que ele diz deste agora. Vamos ver. Então estavam todos lá, raio, ele falando, ele prejudicou-me isto, ele ficou-me a dever não sei quantos, ele deu aquilo, e ele matou o meu cão. Chegou o tal homem, estás a ver? Ainda bem que ele morreu, por exemplo. E aquele senhor chegou-se ao caixão, olhou e disse, que pena, tinha uns dentes tão bonitos. Hello? Se não tem nada de bom para dizer acerca de alguém ou de alguma coisa, não diga nada. A Bíblia diz que toda a nossa palavra seja boa para promover a edificação daqueles que a ouvem. Promover o quê? A edificação. Então, abençoe. Abençoe. Declare a glória de Deus, a paz de Deus, a vitória de Deus, o propósito de Deus sobre aquela pessoa, sobre aquela família por quem você está a orar, sobre aquela cidade onde você está, sobre a nação onde você está. Pede-me, diz Deus lá no Salmo 2, versículo 8, pede-me e eu te darei as nações da terra por herança, são nossa herança. As nações da terra são a herança dos filhos de Deus. Então temos que os abençoar. Orar por eles. É o primeiro passo. Antes de você falar de Deus à pessoa, fale a Deus da pessoa.
Percebeu o que eu disse? Nós muitas vezes vamos falar de Jesus a alguém sem primeiro termos levado aquela pessoa a Jesus em oração. Isto é muito importante, muito importante. Bem, eu vou avançar para não tomar muito vosso tempo, porque alguns já estão com fome, querem lanchar. Eu ouvi dizer que há lanches, por isso tenho que me despachar. Estão a cair, ok. Então, declara a paz de Deus sobre as pessoas, abençoe. Sabe uma coisa, deixa-me só dizer disto. Nós às vezes, e eu falo lá no Porto, quando estou em reuniões com pastores, não sei o quê, às vezes os pastores perguntam-se, então pá, quantas pessoas tens lá na igreja e tal, quantas ovelhas tens, não sei o quê e tal, eu tenho esta, eu tenho aquela, não sei o quê. E quando alguém pergunta, então pá, quantas pessoas tens lá na igreja, pá, quantas ovelhas tens e tal, eu disse, pá, aquilo deve rondar 400 a 450 mil. É a população da cidade do Porto. Você percebeu o que eu disse? As minhas ovelhas são a população da minha cidade. Deus chamou-me e chama a cada um dos seus servos, dos seus filhos, dos seus pastores que estão a pastar para serem pastores da cidade. Jesus falou acerca de uma coisa que se chama as ovelhas perdidas. Eles estão perdidos, mas sabe uma coisa? Não deixam de ser ovelhas. Eles estão perdidos, mas são ovelhas na mesma. E a maioria deles são ovelhas sem pastor, porque cada um às vezes apenas olha para as pessoas que têm à sua frente. Portanto, já sabem, quando perguntarem quantas ovelhas tem a CCR do Porto, 450 mil. É a população de Luxemburgo. Ok? Amém. Pastoreando a cidade. E sabe uma coisa? Cada um que está aqui é chamado para pastorear, conjuntamente com os pastores da igreja, pastorear a cidade e a nação onde vocês estão. Porque os pastores aqui da igreja não podem ser influência e ministrar a toda a gente da nação aqui. Então eles vão usar uma espécie de pastores auxiliares, que é cada um de vocês. São extensões da ação pastoral da igreja. São extensões. Porque quem vai pastorear lá aquele seu colega de trabalho, lá aquela sua amiga, aquele seu vizinho, o primeiro pastor deles tem que ser você. É você que tem que orar por eles, tem que os abençoar, tem que os ajudar, é você. Ponto 2. Jesus diz, ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. O que é que Jesus está aqui a falar? Ele está a falar que depois de nós abençoarmos as pessoas, declararmos a paz sobre as pessoas, intercedermos pelas pessoas, devemos ter comunhão com as pessoas. Por outras palavras, fazer amigos. Sabe que eu já cheguei à conclusão, ao final destes anos todos servindo o Senhor, que é mais fácil levar amigos à igreja do que inimigos. Quantos acham que eu tenho razão? Eu disse que é mais fácil levar à igreja amigos do que inimigos. Então faça amigos, tenha comunhão com as pessoas. Mas temos que ter cuidado porque eles não são crentes. Eles não são crentes. Então não percebo Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 19, diz que Jesus era conhecido como comilão. Era cá dos meus. Beberrão. Era amigo de pecadores e publicanos. Ele fazia amizade com as pessoas às vezes mais desprezadas da sociedade. Como é que você pode levar Jesus a alguém com quem você não tem uma relação nenhuma? Muitas vezes nós tentamos evangelizar a seco e não funciona porque não temos uma relação com as pessoas.
Não temos uma comunhão com as pessoas. Elas não nos ouvem o suficiente para abrirem o seu coração. Então faça amigos. A palavra de Deus diz em Lucas 16:9, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Às vezes os cristãos, sabe, parecem, não sei, faz lembrar aquele fulano que um dia foi à igreja e o pastor no fim foi cumprimentá-lo porque ele já não vinha à igreja há não sei quantos séculos. Não sei, isso aqui não acontece, não há esse problema, mas em algumas igrejas, às vezes as pessoas estão muito tempo sem ir à igreja. Até parece estranho, não é? Como é que é possível? E o pastor falou, então, irmão, já não sei quantos meses não vinha, só aparece aqui no Natal e na Páscoa. O irmão tem que fazer parte do exército do Senhor. E ele disse, é que eu sou agente secreto. Muitos cristãos são agentes secretos. São os 007. Às vezes o mundo acha que as igrejas são sociedades secretas. Uma espécie de, não sei bem, assim, uma coisa esquisita. Um grupo assim de gente estranha. Uma gente estranha. Mas sabe porque é que o mundo muitas vezes acha que nós somos gente estranha? Porque eles não nos conhecem. E sabe porque é que eles não nos conhecem? Porque nós não nos damos a conhecer. E depois temos um problema. É que falamos demasiado evangeliquez. E nós entendemos-nos bem. Mas lá fora, já reparou que as pessoas não falam evangeliquez? Você nunca foi, por exemplo, às vezes assim uma festa, um casamento, ou não sei o quê, assim com pessoas, sei lá, tipo, imagina, uma menina que convida o noivo, não é? Ou o namorado para ir a um casamento lá de uma prima dela. Quantas pessoas é que o noivo lá conhece? Zero. Não é? Então ele está lá, vai lá, está com a namorada e tal, fazer o melhor esforço possível para se sentir assim mais à vontade e tal. Então está todos lá, de repente junta-se lá um grupinho a falar lá da tia Alzira. Sabem quem é a tia Alzira? Ele também não é? E tal, e contam assim, contam meia história, toda a gente já se começa a rir, porque já ouviram aquela história dezenas de vezes, já sabem o final da história, toda a gente se começa a rir e ele, ele não está a perceber nada, mas também se ri e tal. Percebe? Às vezes nós agimos assim lá fora. Falamos evangeliquez. E ninguém percebe a tabina. E somos muito sacrossantos. Queremos evangelizar alguém, pegamos na Bíblia, de preferência uma pesada, não é? Isto não funciona assim. A primeira Bíblia que as pessoas têm que ler lá fora, sabe qual é? É aquele fulano que você vê ao espelho de manhã. É esse fulano que as pessoas vão ler primeiro. E se aquilo que essas pessoas lá fora lerem, se eles não gostarem daquilo que vão ler na sua vida, eles não vão querer ler mais nada. Hello? Pronto, vocês não estão a gostar desta parte, eu vou terminar. Provérbios 27:10 diz, não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai. Mais vale um vizinho perto do que um irmão longe. Ponto 3. Jesus diz aqui, no versículo 9, curai os enfermos que nela houver. Por outras palavras, Jesus está a dizer, supram as necessidades das pessoas. Cuidai das necessidades das pessoas. Ministrem às necessidades das pessoas. Mas será que é possível nós, por exemplo, orarmos por alguém, por exemplo, um vizinho que está doente, e Jesus curar o vizinho sem ele vir à igreja e se converter, entregar a vida a Jesus? Claro que isso não é possível, pois não? Claro que é! Mas, quando a Bíblia diz, por exemplo, Mateus 12:15, e acompanhou uma grande multidão e ele curou a todos. Estes todos eram qual igreja? Estes? Que igreja eram? Da primeira igreja, não sei o quê. Era? Claro que não. Às vezes nós queremos amanhar o peixe antes de o pescar.
O peixe primeiro pesca-se, depois é que se amanha. Não percebe nada do que eu estou a dizer. Quantos pescadores é que vão à pesca e quando vem lá, né, mandam a minhoca e vem o carapau, aquilo já vem preparadinho para pôr logo a grelhar? É assim? Não. E já vem lá com a laranja na boca, não sei se é o leitão, esteja a forma a falar. Nada disso. Primeiro o peixe pesca-se. A maior parte das pessoas a quem Jesus ministrou e curou e abençoou eram pessoas que não tinham nada a ver com Deus. O nosso problema é que temos uma mente demasiado legalista. Demasiado legalista. Quando Jesus foi lá ter com Pedro, ele estava lá a tentar pescar, não tinha pescado nada. Né? Nem uma petingazita, que não saiu nada. Nem um caranguejo lá veio na rede. E Jesus disse, ok, ide outra vez. E lancei a rede novamente. E eles pescaram outra vez e veio uma grande quantidade de peixe. Acho que 140 e não sei quantos, não era? Quantidade de grandes peixes. E Pedro disse, oh Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou um homem pecador ainda. Eu ainda não faço parte da igreja, Senhor, ainda não me converti, ainda não sou membro da... Ainda não preenchi a ficha. Ainda não estou na ficha, Senhor. Ainda não fiz o curso. Ele primeiro foi abençoado ou primeiro se converteu e tornou-se um sacrossanto? Primeiro foi abençoado. Sabe, nós temos que perceber que as pessoas que são abençoadas por Deus, mesmo no estado em que estão, depois é mais fácil voltarem-se para Deus. Diz lá no Salmo 40 que o Senhor vai e nos tira de um charco de lodo, de um horrível poço, e nos coloca sobre uma rocha e firma os nossos pés. Sabe? Jesus vai lá onde nós estamos. Ele era conhecido assim. Ele abençoava as pessoas. Ele supria as necessidades das pessoas. É isso que nós temos que fazer. Ore pelas pessoas. Vá lá. Sabe? É rara a pessoa, a não ser que tenha algum problema, que você veja que ele está com algum problema grave, seja de saúde, familiar, financeiro, seja um vizinho qualquer seu, um colega de trabalho, você vai lá, olha pá, eu sei, ponto, que eu penso um bocadinho se calhar diferente de ti, eu sou evangélico, não sei o quê, eu frequento uma igreja, não sei o quê, mas isso não tem nada a ver. Olha, eu tenho estado preocupado com a tua vida, vejo que estás a atravessar um problema, eu gostava de orar a Deus por ti, para que Ele te possa ajudar. Tu importas que eu ore por ti? 99,9% das pessoas vão dizer sim, mas não seja pelo desespero. Sim ou não? Então, ora pela pessoa. Abençoa a pessoa. Se ele está a precisar de alguma coisa, ajude. Coisas práticas. Se o vizinho está doente, leve lá uma panela de sopa, uma sobremesa, faça qualquer coisa. Se você mora junto com um casal novo que tem um menino pequeno e aquele casal de repente já deixou de ter tempo para estar juntos e para namorar, ofereça-se para tomar conta da criança uma noite ou não sei o quê, nem que ponha uns tampões nos ouvidos, mas não interessa. Abençoe as pessoas à sua volta de formas mais práticas possíveis. Hello? Há uma coisa que nós temos que ter consciência. Eu vou concluir. Já sabem o que é que o pastor quer dizer quando diz vai concluir. Não quer dizer absolutamente nada. A Bíblia diz, estou a brincar, vou concluir mesmo. Mateus 12, versículo 15, não, já conhecemos esta parte. Mateus 14, 14. Saindo Jesus, viu uma grande multidão e, possuído de grande compaixão por ela, curou os seus enfermos. Eu tenho a certeza, como disse, que Jesus não foi procurar
qual o estado espiritual das pessoas, se tinham sido batizados, se eram membros de alguma igreja, né? Estamos a brincar, obviamente que não. Mas aquilo que moveu Jesus foi a sua compaixão. Compaixão. Os maiores milagres de Jesus aconteceram quando ele se moveu de íntima compaixão. E aí nós temos que deixar que seja o amor de Deus a funcionar, a misericórdia de Deus a funcionar. E você vai ao encontro das pessoas no estado em que elas estão. Elas não são da sua tribo, não são da sua família espiritual, não são não sei quê. Se calhar são as pessoas desagradáveis, que ninguém dá nada por elas, que ninguém gosta delas, que as pessoas fogem todas delas, que não sei quê. Se calhar ele é um jovem que pinta o cabelo de cor de laranja, é uma jovem que anda ali com uma roupa meio esquisita. O que é que se importa? Ou é uma senhora tão religiosa que anda lá com os santinhos todos pendurados, que até anda vergada lá com o peso da santaria. O que é que se importa? Porquê é que você acha que essa pessoa anda vergada com o peso lá daquelas coisas todas? Porque está desesperada e as pessoas tentam qualquer coisa. Então pare de falar evangeliquez e começa a falar compaixãonês. Compaixãonês. É isso que Jesus falava. E ele ia lá onde as pessoas estavam. E por fim, Jesus diz aqui, anunciai-lhes o Evangelho. Diz lá no versículo 9, e diz-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Esse é o passo 4. Então, primeiro, abençoar. Segundo, ter comunhão, fazer amigos. Terceiro, suprir necessidades. Quarto, falar de Jesus. Sabe porque é que a Igreja de Jesus tem tido péssimos resultados no seu crescimento? É que fazemos assim. Invertemos o processo. E vemos alguém que não é crente, saltamos logo, figurativamente, obviamente, e começamos logo a falar e a pregar e não sei o quê, e, tu precisas disto, tu precisas daquilo, tens de te converter. E depois perguntamos, porque é que as coisas não resultam? É interessante, depois, se estivéssemos no Instituto Bíblico, eu diria, trabalho de casa. Aliás, os alunos já sabem qual é o trabalho de casa para esta semana, não sabem? Qual é? Ler o livro de Romanos. E para a próxima semana é saber o Salmo 119 de cor. Há de reparar que no livro de Lucas, o capítulo 10 é fulcral. De 1 a 9, vemos grande hostilidade sobre Jesus, sobre os seus discípulos, sobre aquilo que Jesus queria fazer. A partir de Jesus ensinar estes princípios aos discípulos e eles colocarem em prática estes princípios, logo nesse mesmo capítulo, diz lá, eu vi Satanás como um raio cair do céu. As coisas começaram a acontecer, grandes milagres começaram a acontecer. A hostilidade baixou drasticamente. O clima espiritual baixou drasticamente, mudou drasticamente. Aquilo que era de hostilidade passou a ser já mais de aceitação. Grandes milagres começaram a acontecer a partir de Lucas 10. Não é por acaso. Porque eles perceberam como é que as coisas tinham que acontecer. Temos um inimigo, obviamente, que quer cegar os entendimentos, como diz lá em 2 Coríntios 4, no versículo 4. O diabo cega os entendimentos para que não nos resplandeça a luz do Evangelho. Mas é interessante que esta mesma expressão está em Mateus no capítulo 5, penso por volta do versículo 16, quando Jesus fala como é que os discípulos têm que ser aquela luz.
sobre a cidade e diz: assim resplandeça a vossa luz na cidade. Quando o inimigo diz lá, pense nisto, quando o inimigo diz que ele tenta cegar os entendimentos das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho, Jesus diz que essa luz do Evangelho tem que resplandecer aonde? Em cada um de nós. Há bocadinho nós ouvimos a Débora a ler João no capítulo 1 e que fala que Jesus, nele, ele tinha a vida e a vida era a luz dos homens. Essa luz está dentro de si. Qualquer pessoa no seu estado normal vai querer Jesus. Qualquer pessoa no seu estado de espiritual, de discernimento e estar bem, estar a ver as coisas, ele vai querer Jesus. O problema é que a luz não está a brilhar convenientemente e eles andam confusos. Se você está numa sala escura, sem qualquer tipo de luz, e de repente ao fundo, num sítio qualquer da sala, alguém liga uma lanterna, primeiro você sabe onde está a luz. E em segundo lugar, você vai atrás da luz. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 60, levanta-te e resplandece. Isto quer dizer que a igreja, se Deus a manda levantar, quer dizer que a igreja está de cócaras, a igreja está prostrada, a igreja não está a fazer aquilo que é suposto fazer. Levanta-te e resplandece, porque vai nascendo a tua luz. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti, e depois diz mais à frente que as nações caminharão à tua luz. Em ti essa luz do Evangelho tem que brilhar, essa vida de Jesus tem que brilhar, porque quando nós começamos a brilhar, as pessoas vão perceber muito bem onde é que está a luz, e elas vão querer seguir essa luz. Se eles andam confusos, se eles andam em trevas, quer dizer que nós não estamos a ser a luz que eles precisam que nós sejamos. Então vamos despir-nos de tudo aquilo que está a impedir a nossa luz de brilhar. Vamos partir o nosso barro, como Gideão. Muitos têm uma luz tão bonita, mas o cântaro, o barro, não deixa ver a luz. Dispa-se de si mesmo, daquilo que está a mais, daquilo que está a perturbar, daquilo que está a incomodar. Deixe que Jesus brilhe através de si. Porque a partir do momento em que essa luz começa a brilhar, vai acontecer duas coisas. Os inimigos vão ficar desbaratados. Eu disse que os inimigos vão ficar desbaratados. O diabo não sabe, Satanás não consegue lidar com a luz. Ele não consegue. Ele é o Deus das trevas. A luz incomoda-o, ele não pode permanecer na luz. E em segundo lugar, as pessoas lá fora vão olhar e vão ver a luz em si. E em terceiro lugar, as pessoas, porque elas são inteligentes, e quando você começar a fazer estes 4 passos e a entender isto, o ambiente espiritual vai começar a mudar na sua casa, o ambiente espiritual vai começar a mudar no seu prédio, o clima espiritual vai começar a mudar no seu local de trabalho. E as pessoas vão perceber em si a luz e vão seguir a luz para onde você for. Você não precisa depois de tirar um curso de manipulação intelectual para os convencer a vir à igreja. Eles vão lhe perguntar: olha, tu disseste-me que uma vez que ias à igreja, onde é que é? A que horas é? Eu queria ir contigo. Estamos prontos para isso? Estamos prontos para ser testemunhas de Jesus?